Nesta terceira aula, falaremos sobre a estrutura organizacional. Lembrando, as 4 funções administrativas, falamos na aula anterior sobre o planejamento, nessa aula falaremos sobre a organização. Lembrando que a função planejar antecede a função de organizar. Se nós planejamos os objetivos a serem alcançados e os meios para alcançar esses objetivos, no ato de organizar é quando então alocamos os recursos corretamente, fazemos uma adequação da organização ao planejamento, aos objetivos que devem ser alcançados. Então, planejamento antecedendo a organização. A função de organizar pressupõe a divisão do trabalho, agrupar as atividades numa estrutura lógica em conformidade com os objetivos a serem alcançados, designar as pessoas mais adequadas, com um perfil mais adequado para a sua execução, alocar os recursos financeiros, os recursos humanos, os recursos de equipamentos, de instalações, matéria-prima, e coordenamos os esforços. A estrutura organizacional, então o desenho organizacional, o arranjo que a organização vai ter, pressupõe a definição das relações de subordinação, das linhas de autoridade, da responsabilidade pela decisão, o que cabe a cada unidade organizacional, a sua parte nesse processo de conquista dos objetivos estratégicos. Definimos o número de níveis hierárquicos e a amplitude administrativa. Todas as organizações, elas pressupõem a busca de objetivos, o cumprimento de objetivos e procuram então processar recursos, transformar esses recursos para o alcance dos objetivos mediante a divisão do trabalho. Ou seja, as organizações processam recursos mediante divisão do trabalho para alcançar os objetivos. Esses objetivos podem ser aumentar a participação do mercado, aumentar a produção, diminuir custos, elevar a liquidez da empresa. Os recursos podem ser as pessoas, os equipamentos, a matéria-prima, o capital, a informação, o conhecimento, as instalações. Então, dentro de uma abordagem sistêmica, as organizações processam recursos e transformam esses recursos nos resultados esperados. E os processos de trabalho, então, é a estruturação de uma ação dentro desse sistema. Transformação de recursos em resultados. Entradas, transformação e saídas. Inputs em outputs. A divisão do trabalho, então, é para possibilitar a realização de tarefas específicas e, assim, alcançar os objetivos. As funções organizacionais, em geral, são a administração geral de toda a organização, de todas as funções da organização, as operações, o processo de transformação de recursos, o marketing, ou seja, como lidar com o mercado, a pesquisa e desenvolvimento para aprimorar os produtos ou serviços, a gestão das finanças e dos recursos humanos. As operações visam, então, a fornecer o produto ou o serviço desejado pelo mercado, a utilização e a transformação dos recursos, das entradas, e podem ser a produção tanto em escala, em grande quantidade, para atender uma maior fatia do mercado, para reduzir preço, para criar barreiras a novos entrantes nesse mercado, a produção por processo serial, contínuo, ou mesmo a produção unitária, que pode ser o caso, por exemplo, de uma obra, numa empresa de engenharia. A outra função do marketing é, então, o relacionamento da organização com o mercado. É preciso entender o que o mercado deseja, o que o cliente deseja. Isso se faz por meio de pesquisa e trabalhar os chamados 4 Ps do marketing. Ou seja, o produto, no sentido de atender a uma satisfação do cliente, a uma satisfação, a uma necessidade do mercado, de satisfazer o cliente. O ponto, ou seja, o ponto de distribuição, como que vamos atuar territorialmente para distribuir o produto. A promoção, o esforço de venda e o preço, que num contexto altamente competitivo deve
se buscar sempre o menor preço. A função da pesquisa e desenvolvimento, que é então a transformação das informações de marketing em produtos e serviços, identificar e introduzir novas tecnologias, melhorar os processos produtivos e buscar sempre a redução de custos. E procurar também inovar para surpreender o cliente, surpreender os nossos concorrentes, surpreender o mercado. A função das finanças cuida do dinheiro da organização, cuida de proteger e utilizar eficazmente os recursos financeiros, a maximizar o retorno do investimento, manter o grau de liquidez da organização e também a área de finanças é responsável por decisões como os investimentos, os financiamentos, a destinação então dos resultados. A função recursos humanos, talvez a mais abrangente da organização, que trata de encontrar, trair e reter talentos, né? Manter as pessoas mais capazes para a organização. Trata da função estratégica porque envolve a organização como um todo. A área de recursos humanos também trata do planejamento de quantas pessoas com quais competências devem ser alocadas em cada unidade da organização. Trata do recrutamento e da seleção das pessoas para trabalhar na organização, do treinamento e desenvolvimento para que as pessoas tenham as competências e as habilidades requeridas para cumprir com a sua parte nesse todo organizacional, a avaliação de desempenho permanentemente para reter sempre os melhores, premiar os melhores e eventualmente punir ou requalificar, retreinar aqueles que não estão tendo um desempenho satisfatório. Trata da remuneração, procurando uma remuneração justa, compatível com o mercado e com o esforço e as habilidades requeridas no negócio, e também da higiene, da saúde, da segurança no ambiente de trabalho e da gestão de pessoas como um todo. As organizações, em geral, têm alguns aspectos comuns, né? Os objetivos. As organizações são meios para se alcançar os objetivos. Todas as organizações requerem uma estrutura para administrar os recursos e alcançar os objetivos. E o desempenho organizacional, todas exigem eficiência e eficácia no desempenho. O que vem a ser a eficiência e a eficácia? A eficiência trata da melhor utilização dos recursos, enquanto que a eficácia trata da realização dos objetivos. A eficiência dá ênfase nos meios e a eficácia dá ênfase nos resultados. A eficiência trata de fazer corretamente as coisas, enquanto a eficácia trata de fazer as coisas certas, aquilo que precisa ser feito. A eficiência trata de resolver os problemas e a eficácia de atingir os objetivos. É como num jogo de futebol. A eficiência trata então de jogar bem o jogo e a eficácia trata de fazer os gols. As organizações, de maneira geral, podem ser entendidas como tendo 3 níveis organizacionais. O nível estratégico, que é o nível diretivo, que é o nível que define as diretrizes estratégicas e está às voltas mais com a busca da eficácia, de buscar os resultados. O nível operacional, que trabalha por programas e projetos, então está no campo da busca da eficiência, do uso harmonioso dos recursos, de fazer corretamente o que precisa ser feito. E o nível tático, que é o nível gerencial, que faz o link entre as diretrizes estratégicas e o trabalho operacional. Então, do ponto de vista do planejamento estratégico, o nível diretivo é o que trata, então, das diretrizes a longo prazo. É a sua atribuição, a sua competência, o planejamento estratégico, o planejamento macro, a definição dos rumos e das diretrizes da organização. Já no segundo nível, o nível gerencial, é o planejamento tático, cuja horizonte de planejamento é o médio prazo. E o nível operacional, que trata então do planejamento operacional das tarefas do dia a dia
que é o papel, então, dos supervisores com uma visão de curto prazo. Agora, para representar a organização, são definidos os organogramas, né, que representam, então, formalmente a organização. O organograma demonstra os diversos órgãos, os seus posicionamentos, as vias hierárquicas, as linhas de autoridade e de subordinação. Os órgãos de linha são os que comandam e tomam as decisões. E os órgãos de assessoria orientam, prestam serviços, aconselhamento, uma consultoria. O organograma, então, ele tem uma estrutura vertical que envolve 3 fatores principais. A hierarquia administrativa, que diz respeito, então, à execução das tarefas e deveres da maneira eficiente e eficaz. A amplitude administrativa, ou seja, o número de funcionários, de subordinados que se reportam ao administrador, e o grau de descentralização ou centralização, que se refere, então, à concentração ou à dispersão da autoridade. Então, vamos ver no organograma a hierarquia administrativa. A hierarquia administrativa trata, então, da divisão do trabalho, define a cadeia de comando, define aonde está a autoridade, o poder de delegação, de comunicar aquilo que precisa ser feito e o que pressupõe, então, uma responsabilidade de quem detém a autoridade e delega a autoridade. Nunca perde a responsabilidade com a delegação. E a autoridade pode ser de linha ou de staff. Temos aqui, então, uma representação, né, no organograma do que vem a ser a cadeia de comando. O gerente se reportando ao diretor, que, por sua vez, se reporta ao presidente. E essa cadeia de comando pode ter vários níveis. A amplitude administrativa, ela pode ser estreita ou larga. A amplitude estreita é a que tem maior número de níveis organizacionais, ou seja, mais administradores para o menor número de subordinados. Ela, então, apresenta um maior custo administrativo. Já a amplitude administrativa larga, ela tem menos administradores, menos níveis hierárquicos para maior número de subordinados. Portanto, apresenta um menor custo administrativo. Nesse contexto atual, onde as empresas operam num ambiente muito competitivo, a redução de custos se tornou aí uma regra geral e se desenvolveu a ferramenta chamada downsizing, que é justamente a eliminação de níveis hierárquicos, aproximando mais o chão de fábrica do nível gerencial, ou seja, uma maior amplitude administrativa, uma amplitude administrativa mais larga. Agora, quanto à centralização e à descentralização, podemos definir quais são as vantagens da centralização, né, do comando mais centralizado. Um maior controle, redução de custos e, por conta da economia de escala, e as novas tecnologias, como elas propiciam maior rapidez na informação, ela trabalha a favor, então, da maior centralização. Com relação à descentralização, já então a delegação do poder num nível mais intermediário, né, aproximando a decisão da produção, ela propicia uma maior agilidade, porque os gestores têm maior autonomia, e também as novas tecnologias, né, propicia a informação em tempo real, então também favorece a estrutura descentralizada. Agora, quanto aos tipos de organização, as organizações podem ser lineares, funcionais ou a organização do tipo linha e staff. Então, a organização linear, ela tem como característica a autoridade linear, uma única autoridade, com linhas formais de comunicação, com centralização das decisões e o aspecto piramidal. Vemos aqui, então, uma representação da estrutura linear, né, com o comando único e as decisões fluindo em linha. É o predomínio da autoridade linear. A organização funcional, que apresenta como características a autoridade funcional ou dividida, linhas diretas de comunicação,
descentralização das decisões e ênfase na especialização. Portanto, um nível hierárquico pode influir na decisão, na execução de tarefas de uma outra área, porque é a especialização que dá a direção para o desempenho organizacional, ou seja, há um predomínio da autoridade funcional. E a organização linha-staff, que tem como característica a fusão das duas estruturas anteriores, a da linear com a funcional. Há uma coexistência entre as linhas formais e as linhas diretas de comunicação. Há uma separação entre os órgãos operacionais, mais executivos, e os órgãos de apoio e suporte de staff, de assessoramento. E então temos às vezes um conflito entre a hierarquia e a especialização, entre quem detém o conhecimento e entre quem detém a autoridade. Aqui temos uma representação, então, da estrutura linha e staff. Temos em linha o gerente, cuidando, então, administrando a execução das tarefas, e o staff com o assessoramento, muitas vezes o staff influindo aí na área da execução. E há um predomínio tanto da autoridade linear como da autoridade funcional. Quanto aos níveis, quanto à departamentalização, a organização pode ter vários níveis hierárquicos, como ela pode também ser representada por vários departamentos, por suas respectivas funções. Então, a departamentalização ela pode ser funcional, por produtos ou serviços, por clientes, por territórios ou por disciplinas. Vamos ver cada uma delas. A departamentalização funcional. Temos o diretor-geral e aqui, então, podemos ter a área especializada nas finanças, na produção, no marketing e nos recursos humanos. É como, em geral, as organizações são estruturadas, são representadas no seu organograma. Já a departamentalização por produto, temos aqui o exemplo de uma loja de venda de automóveis, que pode ter o departamento que trata de veículos novos, de veículos usados, de peças e serviços. Então, um exemplo de departamentalização por produto. Já a departamentalização por clientes, que podem ser, então, divididos o atendimento às empresas, aos bancos, aos governos. E a departamentalização por território, que, em função da abrangência territorial da organização. Pode ser, então, uma regionalização dentro da cidade, dentro do estado, dentro do país, ou até em âmbito global, e no caso de um país, estado ou cidade, região central, região norte, região sul, região nordeste, conforme, então, a distribuição espacial da clientela a ser atendida. E no caso de uma instituição de ensino, por exemplo, podemos ter a departamentalização por disciplinas, a faculdade de Direito, a faculdade de Negócios, a faculdade de Engenharia, a faculdade de Arquitetura dentro de uma universidade, por exemplo. Uma apreciação crítica da departamentalização. Ainda é o critério básico de estruturação das empresas. Não se descobriu ainda uma melhor maneira de organizar a empresa. E o departamento, ou a unidade organizacional, ainda prevalece. Apesar de todos os avanços na teoria administrativa, ainda não se desenvolveu uma melhor forma de desenhar, de fazer a representação das organizações.